Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Lei de Igualdade segundo o Espiritismo. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui. Pode também enviar a sua pergunta pelo WhatsApp 2049 1212. E conheça nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver os temas dos próximos programas. E os programas também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming do Spotify e Deezer. Hora Espírita Chapecó. E na equipe de trabalho desta manhã contamos com a presença dos nossos queridos amigos, a querida amiga Mona Lisa do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona. Bom dia, Mauri, bom dia, Rafa e todos que nos acompanham. O Rafael, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mauri, bom dia, Mona, bom dia ao Carlos que nos auxilia e que tenhamos um ótimo programa. Então, bom dia também ao nosso amigo Carlos, que é operador da rádio, que nos assessora hoje. Eu sou Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Então, se você também quer colaborar, estamos aí, pode ligar para a gente, um valor baixo, né? Nos ajudando. Aos nossos amigos que colaboram então de forma anônima e ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. São 7h05, estamos apresentando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM, e o tema de hoje, Lei de Igualdade. Deus outorgou tanto ao homem como à mulher a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Em espírito somos todos iguais, pois não existem duas espécies de alma. Os espíritos deixam muito claro que somos criados iguais, simples e ignorantes. Mas por que observamos nas sociedades do mundo tantas diferenças entre homens e mulheres? Tantas diferenças de
riqueza e pobreza, de inteligência, de moral e de cultura. Como a doutrina espírita explica as desigualdades? Porque em algumas sociedades as mulheres ainda são tão discriminadas? É sobre a lei de igualdade contida na terceira parte do Livro dos Espíritos, no Leis Morais, que vamos conversar um pouco hoje. Fique conosco e acompanhe. Mona, de acordo com então a doutrina espírita, a lei de igualdade é um princípio que se baseia na ideia de todos os seres humanos serem iguais aos olhos de Deus. Então poderia nos explicar o que os espíritos, quando codificaram o espiritismo há 167 anos atrás, nos ensinaram? Então, os espíritos, Kardec pediu se todos os espíritos foram criados iguais, né? Se homem e mulher são iguais. E os espíritos então responderam que todos nós, e isso é bem importante, perante Deus, somos criados simples e ignorantes. Não existe duas espécies de espírito, existe o espírito, que ora anima um corpo de mulher, ora anima um corpo de homem. Mas todos nós, todos seres, espíritos, né, somos criados simples e ignorantes, tendo as mesmas oportunidades, com as mesmas virtudes implantadas ali no nosso latente. E o que torna a gente desigual e diferente é a nossa caminhada. É o nosso uso do livre-arbítrio, como diz aqui a pergunta, se tu for olhar aqui, ó. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas a cada um destes vive mais ou menos tempo e com maior ou menor, colocando em prática o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Usando os nossos talentos, as nossas faculdades. E é isso que nos torna desigual perante o olho aqui humano. Mas para Deus, nós somos criados iguais, simples e ignorantes, e tendemos todos para o mesmo objetivo, que é a perfeição. Só que quando a gente encarna, a gente vai usando o nosso livre-arbítrio de forma diferente. Por isso que uns vão mais para frente, outros ficam mais atrasadinhos, uns sabem melhor lidar com o dinheiro, que isso o Rafa vai falar mais adiante. Uns vêm no corpo de mulher, outros... e a gente então vai tendo essa desigualdade perante o olho humano. Mas, veja bem, vamos fazer uma análise. Quando a gente não nasce igual? Todo mundo nasce igual. E quando a gente morre, não morre tudo igual? Então, perante Deus, nós somos todos iguais. Agora, aqui, usando das nossas faculdades, do nosso livre-arbítrio, dos nossos talentos, nós vamos nos diferenciando e criando essas diferenças. Mas para Deus, e quando nós viemos e voltamos, nós somos todos iguais e tratados com a mesma justiça, com a mesma caridade e com a mesma misericórdia. Não existe privilégio, né? É isso que a gente tem que entender. Perante a lei, né, que elas são perfeitas e imutáveis, não teria Deus como proporcionar um privilégio e às vezes desconsiderar um outro espírito, todos os seus filhos. Então, a gente teria, de certa forma, uma injustiça. Exatamente. Perante uma lei de Deus que é perfeita. Então, perante aos olhos de Deus, todos somos, né, seus filhos e temos as mesmas condições, né, de experimentar diversas oportunidades, mas cabe a cada um, em função do seu livre-arbítrio, como a Mona falou, dar a condição para que possa, né, caminhar. E o uso desse livre-arbítrio, né, Rafa, faz com que a gente vá se tornando diferente, porque um é mais previdente, outro é menos previdente, um é mais corajoso, outro é menos corajoso, um tem mais fé, outro tem menos, né, vai mudando as nossas características, os nossos talentos, porque nós vamos desenvolvendo cada um conforme a nossa necessidade e o nosso progresso. E isso que nos torna diferentes aqui, e isso o Livro dos Espíritos fala que é muito importante para o nosso crescimento. Porque se nós fôssemos todos iguais e tivéssemos todas as mesmas coisas, nós não evoluiríamos. E muitos podem pensar assim, mas existem injustiças, né, no nosso estágio evolutivo? Com certeza. Existem situações injustas, né, que proporcionam para os olhos
nossos aqui, da questão da matéria, algumas situações, às vezes, que a gente não tem como explicar, entendendo que isso não é proporcionado por Deus. Exatamente. Deus não quer o sofrimento de ninguém, não quer a derrocada de ninguém. Ele quer, como a Mona disse, todos chegar no mesmo objetivo, na perfeição. Agora, cada um tem a sua caminhada, né? É que Deus não impõe nada, né, Rafa? Ele deixa a nossa escolha, a nossa aplicação em cada jornada. E essa jornada é cada existência que a gente vai tendo. A gente vai desenvolvendo alguns talentos, aprendendo e vai evoluindo. Por isso que se nós não tivermos a visão ampliada através da vida imortal do espírito, ou até mesmo, né, sem a chave da reencarnação que consegue explicar, a gente fica com essa situação totalmente de injustiça, limitada, e né? de injustiça. Então, né? a vida vista aqui do plano material, iniciando no berço e terminando ao túmulo, ela tem essa característica de que não somos iguais perante Deus, né? E existem inúmeras injustiças. Deus privilegia um, né? Na verdade, dá o sofrimento a outros, e a gente coloca toda a responsabilidade, né, nas situações, né, em Deus, e esquece que o indivíduo que é o responsável por si mesmo. Por isso, como você falou, quando a doutrina amplia a nossa visão, saindo desse olhar material, vamos analisar então o nosso passado, as nossas outras existências. Então, nada é injusto perante Deus, está tudo certo. E que teremos existências futuras para reparar e melhorar. E também, vamos dizer assim, também colher o benefício do nosso plantio acertado no dia de hoje. Por isso que na questão ali do livro, acho que é 116, todos tendem à perfeição. É um determinismo evoluir. Nós vamos evoluir, mas cada um a seu tempo. Né? É isso que a gente vai deixar bem claro. A gente Exatamente. pode retardar, a gente pode travar essa evolução, né, em função das nossas escolhas, mas a gente não pode conter, né, é um determinismo. Nós vamos que um dia a gente vai chegar. Por bem então, ou por mal, nós vamos... Por mais que a gente dificulte, por mais que a gente retarde, uma hora ou outra, a gente vai ter que seguir esse caminho para o progresso, para a evolução. Eu tenho que fazer, então, O Rafael colocou uma informação. Quem está ligando o rádio agora, o programa é Hora Espírita, é a lei da igualdade, ou de igualdade, segundo o Espiritismo. E a gente tem que dizer o seguinte: Allan Kardec, há 167 anos atrás, uma mente brilhante, que era uma pessoa que não tinha nada a ver com religião, era um professor de matemática, um estudioso, tinha inúmeros livros com o nome de Hippolyte Denisard Rivail, mas conhecendo as tales das mesas girantes em Paris, que eram o coqueluche da época, foi pesquisar e descobriu que as mesas girantes, na verdade, tinham informações que não eram cabíveis à madeira, às mesas. E sim, descobriu que eram aos espíritos. E escreveu 5 livros, e esses 5 livros estão começando pelo Livro dos Espíritos, onde ele faz, nessa lei de igualdade, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, uma pergunta muito interessante, que você leu. Pode ler de novo? Olha a mente deste cara, por favor. E só um pouquinho, Mona, lembrando que sempre é o Kardec, né, questionando, e a resposta é dos espíritos. Exatamente. Né? O Kardec, o professor, fez na verdade, compilou o livro, ele ajustou, ele escreveu, mas as respostas vindo do Espírito Superior. Então, olha o que o Kardec perguntou aos espíritos, gente. E eu acho assim, ele muito educado nas questões, né? Quando ele fala mais adiante, nós vamos falar da mulher, muito assim, educado, nunca, assim, muito educado e inteligente, né? Inteligente. Ele pergunta assim, no 804, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou igual todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo,
São as nossas encarnações. Isso, então... E, conseguinte, tem efeito maior ou menor na soma das suas aquisições. Por isso que nós somos desiguais, porque cada um tem uma jornada evolutiva no seu tempo, no seu merecimento, no seu plantio. Nós vamos desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas aptidões, e isso nos torna diferente perante o olho humano. Então, mas perante Deus, nós somos todos iguais, com as mesmas oportunidades. E todos nós vamos tender a um único objetivo, a perfeição. para não dar nó na cabeça de que está ligando o rádio agora, então, ó, pessoa, assim, Kardec fez uma pergunta, ela falou aí, 804, tem 1019 perguntas nesse livro. E aí ele disse, mas por que tem essas diferenças? Aí os espíritos responderam. Pode ler de novo a resposta que eles disseram. Deus criou igual todos os espíritos, mas cada um vive mais ou menos tempo e, conseguinte, tem efeito maior ou menor a soma das suas aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus das experiências alcançadas e da vontade. Aqui a vontade é o livre-arbítrio, com que obra. Aqui salienta-se o mais ou menos tempo de existência, gente. Porque quando somos criados, nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Mas todos iguais. Mas somos todos criados iguais, mas não ao mesmo tempo. Tanto que Jesus, né, que é o nosso irmão mais evoluído, que pisou na terra, venceu, ele disse, eu venci o mundo, e tem muito mais idade do que nós terráqueos. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, temos que levar em consideração as nossas vidas pré-existentes e o porquê essas vidas influenciam no que nós somos hoje e que nos causa, talvez, certa desigualdade. Então, essa parte, para não deixar as pessoas pensando, né? Então, tivemos que fazer esse histórico. Rafa, vocês já falaram alguma coisa, mas só para complementar, se nós somos, então, criados simples e ignorantes, da mesma forma, por que somos tão diferentes? Se somos tão diferentes, mas com mesmas qualidades ou igualdade, poderia explicar melhor vocês? Por que a gente é diferente? Resumindo. Resume aí, cara, de maneira... Na verdade, é o que a gente estava comentando agora, né? Então, assim, a gente vê que cada um é único, né? Então, assim, a gente entende que todos temos as nossas qualidades, temos os nossos, as nossas diferenças, mas assim, entendendo do processo de criação, para nós entendermos de forma mais didática como se apresentam essas diferenças, a gente sempre fala, né? Fomos criados simples e ignorantes, ou seja, fomos criados diferentes períodos, ou seja, Deus continua criando espíritos. Fomos criados simples e sem conhecimento algum. Então, dentro de uma escala, né, de criação, uns foram criados há muito mais tempo atrás e outros criados recentemente. Ou seja, a gente tem já primeiramente essa diferença de tempo. Ou seja, na criação, uns são espíritos mais velhos, outros são espíritos mais novos. Agora a pergunta que eu faço: tempo é sinônimo de progresso? Vamos pensar aqui no nosso dia a dia, as pessoas que vivem conosco. As pessoas, às vezes, que são mais velhas, elas são exemplos, sinônimos, só em função do tempo, de sabedoria, de maturidade, né? de perfeição, mesmo muitas revelativo. Vezes não, né, Rafa? Exatamente. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender que só o tempo não é suficiente para que haja esse progresso. Uhum. Então, o que nos difere de fato é aquilo que a gente viu na pergunta. O quanto a gente está aproveitando desse tempo. O quanto a gente está fazendo com que essas experiências se tornem bagagem
espiritual para que a gente possa, de fato, progredir, de fato, evoluir. O quanto mesmo eu estou desenvolvendo meus talentos, né, Rafa? Aprendendo a aplicar na minha vida. Exatamente. Então, as nossas diferenças se dão em função daquilo que eu aproveitei desse tempo vivido tanto no plano material como no plano espiritual. No plano espiritual, com maior tempo, digamos assim, e vindo várias vezes aqui através da reencarnação, né, tendo essa possibilidade, como nós estamos aqui hoje, né, de viver no plano material, encarnados, tendo esse corpo físico, para pôr em prática todo esse conhecimento. Então a gente vem aqui e se dá o direito, e Deus dá essa oportunidade de nós provarmos se aquele conhecimento já está consolidado. Então por isso que a gente começa a entender que as nossas virtudes, né, que são sempre combatentes ao orgulho e ao egoísmo, é o que a gente tem que desenvolver. Então, às vezes, a gente fica falando, né, que temos os vícios materiais, né, às vezes o tabagismo, o alcoolismo. Esses são poucos se a gente pensar na inveja, na impaciência, na cólera, na ganância, no apego, né, na intolerância. Então, são vícios morais, né, que muitas vezes a gente falou aqui já nos outros programas, que tem que ser combatidos, que a gente nessa caminhada vai deixando para trás. Se nós entendermos que a raiz de tudo é sempre o egoísmo, né, e esse orgulho que ainda a gente tem, né, às vezes dos estágios nossos primitivos, né, que serviram e foram necessários para a nossa evolução, né, para nosso estado de conservação. Hoje a gente tem esse objetivo de combater esse orgulho e egoísmo e angariar, adquirir através dessas experiências do convívio. E aí a gente vê como a gente tem necessidade do convívio, né, em família, que é ali que a gente prova, né, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa capacidade de perdoar, a aceitação, né, a aceitação, né, a humildade de todo esse conhecimento, né, que Jesus nos dá o seu evangelho de exemplo, e ali a gente tem tudo que a gente precisa, né, para essa nossa trajetória. Então a gente fica nessa condição com a mensagem que Jesus nos diz, né? O alerta, digamos assim, cada um segundo as suas obras. Ou seja, temos o tempo que nos difere em função de que fomos criados uns antes, outros depois. Alguns aproveitaram mais e progrediram, ou seja, mesmo com menos tempo, acabaram adquirindo essas virtudes, aproveitando esse tempo e avançando mais rapidamente. Outros, como nós falamos no começo, acabam retardando esse processo, e a gente tem aquela máxima, né, que se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Então, a evolução ela se dá através daquilo que a gente opera, daquilo que a gente obra. Né? Então, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, né, a nossa capacidade de pensar e aproveitar esse tempo disponível. Então, quando a gente amplia, né, como a gente falou antes, essa nossa visão, esse momento é para ontem, né? Sim. A gente muda os nossos objetivos, né, e entende que a nossa existência tem um propósito maior do que apenas essa questão material. E daí fica condizente com a mensagem de Jesus, né, que nos disse que a gente dá muito valor, às vezes, aos tesouros que enferrujam, que corroem, e esquece dos tesouros da alma, que é esse que vai nos dar a capacidade de evoluir. Muita informação, Rafael, meu Deus. Olha, quando você coloca que amor ou pela dor, tem um ditado no espiritismo, né, que você não vai pelo amor conhecer o espiritismo, vai conhecer pela dor. É um ditado antigo, tal. Mas quando você se aprofunda e estuda o espiritismo, você vê que a dor, na verdade, é um chamamento de Cristo para que você mude. Muitas vezes a dor que tu estás passando agora está te dizendo algo para você ser diferente a partir dessa dor,
para você mudar. Muitas vezes o cara diz assim, me escapei da morte, e o cara muda completamente, né? Ou por causa de um acidente, uma doença, ele muda. Ou volta para a mesma sintonia um tempo depois. Pode, claro, lógico. Então está aí a nossa capacidade De absorver, né? e de aproveitar a oportunidade para evoluir ou não. Então a dor, como o Mauri comentou, ela é às vezes um alerta. E Deus não quer a dor, não quer o sofrimento. É um chamamento. Ele quer os seus filhos reeducados, redimidos. Porque então, alguma coisa está errada. Ele sempre está dando uma oportunidade de a gente entrar no caminho, né, que é o nosso objetivo, que é o nosso caminho, talvez planejado, né, nas nossas Mas só condições. nós lembrar de Jesus, né, Rafa? Quantos Jesus curou, cegos, paralíticos, e o que ele recomendava? Não faz de novo, muda de vida. A pessoa voltava, muitos, acho que quem lê Amélia Rodrigues vai ver, que voltaram à mesma sintonia, voltaram a permanecer doentes porque voltaram no mesmo ritmo de vida. E a gente começa a correlacionar com a própria questão dentro do espiritismo, né? Muitas pessoas veem o espiritismo às vezes como algo, né, que acaba misturando muitas situações, e o fenômeno que chama muito a atenção, né, acaba sendo muitas vezes maravilhado. O da mediunidade, né? O fenômeno, né? Que é o que o Kardec usou, né, para toda a codificação, com esse objetivo nobre de trazer todas essas informações. E nesse sentido, as pessoas, às vezes, né, com uma situação de cura, com uma situação, né, de acharem o fenômeno, né, espetaculoso, algo que impressiona muito, mas não aproveitam essa informação de entender da continuidade da vida, né? De entender o porquê. O porquê da nossa existência e o porquê a gente aqui está. Então, acabam perdendo uma oportunidade, né? E ficam só com a fenomenologia, né? Então o espiritismo, né, propriamente dito, ele tem todas as informações, trazendo novamente o Evangelho de Jesus, né, de uma forma mais objetiva, né, e que nós conseguimos na atualidade absorver, e a gente de fato pegar todas essas informações, colocar nas nossas existências e conseguir mudar um objetivo nobre. E você colocou outra coisa importante. Jesus disse a cada um segundo a sua obra. Isso é o seguinte, gente. Cada um segundo a sua obra é a lei de causa e efeito. Então, o que é a lei de causa e efeito? Bom, é aquilo que você plantar, você vai colher. Mas por que eu vou plantar alguma coisa ruim? Porque você tem o livre-arbítrio. Mas então, e a lei do amor? Você ainda não incorporou, você ainda não está usando. A lei da caridade, também você está deixando de lado. Então, veja bem como é que é. É para ser assim, ó. Primeira coisa, amor e caridade. Aí você vai ter a segunda coisa, a tal do segundo as suas obras. Então, você está numa boa. Plantou amor, vai ter amor. E a terceira é o livre-arbítrio. Inverte isso. Você tem o livre-arbítrio, faz o que tu quer, chuta o balde, faz um monte de coisa errada, e daí vem a consequência, e você não quer, ainda culpa os outros, e ainda não visualiza o amor e caridade, nem a ti mesmo, imagina ao próximo. Então, esse é o espiritismo. Ele esclarece. Tem uma historinha do Chico. Tinha um companheiro espírita que trabalhava com ele há muito tempo. E um dia ele chegou para o Chico e disse: Chico, eu não entendo. Eu sei que cada um conforme as suas obras, mas eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu nunca tenho nada. O meu vizinho tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo. Eu não entendo, isso não está justo. E o Chico chegou para ele, o Chico era demais, né? Não. Abraçou ele e disse assim: meu amigo, que bom. O teu vizinho, ele está semeando, nós já estamos colhendo. Então, né, ele já está colhendo o que você plantou antigamente. O teu vizinho ainda está semeando, daqui futuramente ele vai colher. Então, isso é a lei. E você citou aí, por favor, Amélia Rodrigues. Psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Amélia Rodrigues.
tem vários livros, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela narra, ela teve oportunidade no mundo espiritual de narrar os fatos, todos os fatos que ocorreram com Jesus. Então ela descreve, eu já li 2 vezes, tá, gente? Todos os livros eu Tem adoro. algum nome? Bom, Tem vários. tá. Eu não me lembro aqui, porque é muitos livros mesmo, são 7, 8. Ela teve a oportunidade de olhar os fatos do mundo espiritual e descrever através real da visão dela. Então ela descreve os apóstolos como eram, de forma assim, como aconteciam os fatos quando ele chegava na cidade. Ela descreve a cidade, ela descreve como Jesus estava, como que Paulo reagia, como que Pedro reagia, como que fulano, ciclano, João. Então é uma obra incrível. Tem Pelos Caminhos de Jesus, Premissas do Reino. exatamente. São vários livros. Pode puxar aí na internet, Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. São livros profundos que quando você lê, assim, você viaja, você fica imaginando como é que era. É muito bom. Dica, porque realmente, né, é importante para todos nós. Voltamos ao tema. Queremos agradecer a você que nos acompanha pela Rádio Chapecó ou pela live do Facebook também da Rádio Chapecó. Muito obrigado a todos que estão dando bom dia. E reforçamos o convite de enviar sua pergunta ou sugestão. O tema de hoje é lei de igualdade. Mona, e a lei das desigualdades sociais? Fala um pouquinho, porque existem tantas diferenças, principalmente riquezas. Um dia tu acha que isso vai desaparecer ou não? Vamos lá. Questão 806 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Olha o que os Espíritos respondem. Não, é obra do homem e não de Deus. Por que é obra do homem e não de Deus? Porque nós viemos, como já foi falado, com o nosso livre-arbítrio, com os nossos talentos, e vamos desenvolvendo, então gerando essas desigualdades. Uns são mais previdentes, outros são menos previdentes, uns sabem melhor lidar com o dinheiro, outros menos. E é assim que cria essa desigualdade na sociedade. Mas os espíritos nos dizem que está certo. Até eles nos explicam que se toda a riqueza do mundo fosse dividida igual, no outro dia estaria tudo diferente de novo. E distribuído, né? Distribuído igualmente, estaria diferente, voltaria a ser como era antes, desigual. Por quê? Porque nós estamos, como o Rafa falou, fomos criados em tempos diferentes, desenvolvemos nossos talentos nessa jornada diferentemente, usamos o nosso livre-arbítrio de forma diferente. Então, uns estão mais adiante, outros mais atrás. Cada um está num estágio evolutivo e sabe lidar com essa riqueza, com esse orgulho, com esse egoísmo de uma forma mais intensa ou menos intensa. Tanto que a questão, né? Algum dia essa desigualdade vai desaparecer? Olha só. Olha o que os espíritos respondem. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que, dia a dia, ele gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Por quê? Porque daí nós vamos ver o nosso irmão como irmão, vamos entender o nosso irmão como irmão, vamos entender o nosso papel. Então, como diz os Espíritos, aquele que tem mais e que sabe administrar vai gerar mais emprego, vai trabalhar para que a sociedade, para que as pessoas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E isso a gente tem que entender que não é, às vezes, em decretos, né, em normas, não é, às vezes, governos que vão pegar e tentar igualar a condição não vai funcionar. material de cada um. Não. Então, a gente tem que entender que é individual, vai Rafa? ser sempre partido do individual para ir refletir no coletivo. Então, a gente não tem como esperar, e no Livro dos Espíritos isso é bem claro, que não é por decretos que essa igualdade vai se estabelecer. E aí a gente pode também correlacionar com a questão das nossas vidas passadas. Exatamente. E tanto a questão da riqueza e da pobreza, elas são provas. Muitos já experimentaram a condição material da riqueza, tiveram muitas vezes, né, uma decaída, não aproveitaram bem, usaram mal daquela condição e vem numa condição seguinte de
muitas vezes até escolha do espírito, porque tem outra visão, de enfrentar essa prova Pede da para pobreza. vir, pede né? para vir numa Porque condição, sabe né? que abusou e daí vem numa lei de causa e efeito a escolha de uma prova de pobreza para enfrentar todos aqueles desafios. E a gente sabe que a prova da riqueza ela é extremamente difícil, porque ela te abre muitas possibilidades, muitas tentações, abusos que acabam espíritos não preparados. A questão da vaidade, do apego, do orgulho, né, fica muito enaltecido e as pessoas se perdem nessa condição, né? A prova da riqueza, como nos diz o Divaldo, que os espíritos deixam muito claro, para você passar pela prova, você tem que entender 3 coisas. Primeiro, que aquela riqueza ela não é tua e você tem que saber gerar bem para os outros. Você é um mordomo? Exatamente, é servir, né? Ser um bom administrador e não pensar só em si e sim nos outros. A segunda é saber dividir, né? Saber trabalhar. E a terceira é saber perder. Se você perde aquele dinheiro, saber recomeçar. Isso está bem claro nas respostas dos espíritos, que não é o apego àquele dinheiro, é você saber administrar, é você ser mordomo, saber que você vai ter que servir, que aquilo vai criar utilidade para a sociedade. Então é uma prova muito difícil. É muito difícil. Porque a maioria, quando tem muito dinheiro, pensa em ter mais, mas pensa no seu umbigo. Não todos. Alguns trabalham muito bem para a sociedade. Geram grandes empregos, muitas indústrias. Isso é fantástico. Você precisa disso. Porque é isso que faz o mundo girar. Então a riqueza é uma prova muito importante para o progresso da sociedade. Para o nosso desenvolvimento. E a prova da pobreza tem o fator da resignação, do entendimento, porque a gente vê, né, e a gente sabe muito bem disso, que ela também te incita um vitimismo, ela te incita muitas vezes uma revolta contra Deus, contra a sociedade, contra tudo que está à volta, e a pessoa não consegue se colocar naquela situação difícil e enfrentar aqueles desafios. Então, para te ver também que é uma prova extremamente difícil. E nós, como espíritos imortais, naquela escala ali de evolução, vamos ter que experimentar essas duas condições. Um dia passaremos por tudo. Se a gente conseguir se adaptar muito bem, aproveitando a situação da riqueza, talvez não vamos em condições tão extremas, mas tudo é necessário para o progresso do espírito. Muito bem, 7h39. E Rafa, entre homens e mulheres existe muita desigualdade, principalmente em alguns países ainda, né, que guardam essa diferença muito acentuada. Poderia nos dar alguma orientação? Porque se somos iguais perante Deus, por que essas diferenças? Ou seja, somos iguais, né? O sexo apenas nos difere, digamos assim, a condição física. Deus deu a inteligência para ambos, homens e mulheres, para a gente discernir a questão do bem e do mal. E deu também essa mesma inteligência, essa capacidade para cada um progredir da sua forma. Então, o que a gente vê na sociedade e nessas condições extremas, aonde o predomínio da força se faz em função daquilo que é mais fraco, digamos assim, e acaba se sobressaindo, isso é obra dos homens. Homens, de fato, né, não de Deus, que difere essa situação. Então, esse nosso estágio ainda, digamos, primitivo em lidar com essa situação, que acaba muitas vezes dando essa condição tão inferiorizada à mulher. Então, isso é tudo obra dos homens ainda pela sua fraqueza de moralidade, onde o poder, né, a força acaba se sobressaindo e muitas vezes deixando a mulher naquela condição. Mas a gente vê que, hoje em dia, essas diferenças acabam, em algumas sociedades, também se diminuindo.
né? As pessoas entendem que cada um tem as suas funções, né? Então, um não vai ser, digamos assim, substituir o outro em suas tarefas, né? tarefas, né? Então, assim, nós viemos com as missões, e às vezes é essa diferença de polaridade, justamente para desenvolver algumas virtudes que cada um dos sexos nos proporciona. Exatamente. Então, a mulher, toda a sua doçura, toda a sua afabilidade, olha tudo o que proporciona a maternidade. O homem, na questão mais incisiva, às vezes mais rígida, a sua força, às vezes, para o trabalho, para laborar. Então, tudo isso são características e experiências que esse espírito imortal vai ter que adquirir na sua caminhada. Então, as coisas não podem, às vezes, ser da forma que hoje, muitas vezes, a igualdade plena. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu desenvolvimento e o aprendizado para aquela situação, para aquele gênero. Então, se hoje somos ainda espíritos masculinos, não nos impede que no futuro a gente tenha que vir no espírito, né, de gênero feminino para aprender aquelas condições, né? Então, assim, essas diferenças elas existem para que a gente possa igualar na condição do direito, digamos assim, que as leis humanas têm que se aperfeiçoar e chegar até ao que Deus espera de todos nós, né? Que a gente tenha esse respeito, essa igualdade para ambos os sexos, e a gente sabe que o objetivo de cada gênero em particular tem de adquirir essas experiências que são necessárias. E isso é uma coisa que o tempo é que vai ajudar. Eu acredito que quando você pensa em espiritismo, tu tem que pensar em que nada é imediato. E tudo é relativo, né? A você. A Sônia está pedindo aqui, e o tempo que nos é dado aqui na Terra? Porque uns vivem muito tempo. Ou muito tempo, eu acho que ela está se referindo aqui 90, 100 anos. A jornada terrena, né? Aqui, normal. O que, se a gente for responder pelo prisma espírita, pode dizer, e não é. Né? Bom, e ela continua. É a busca pela perfeição? Talvez o tempo, né? Eu entendi a questão dela. Tá, por favor. Sônia, assim, ó. Quando a gente vai reencarnar, há um planejamento reencarnatório no plano espiritual. Não é feito assim, Deus era. O tempo que nós vamos viver, as provas que nós vamos passar, a família que vai nos acolher, as atividades, os talentos que eu vou dar preferência a desenvolver. Então, há um planejamento, às vezes, de muito, muito tempo. O tempo que eu vou viver aqui, ele não é específico. Mas o tempo que eu permanecer aqui, olha só o que eu vou responder, que é bem importante. Será o tempo necessário que eu vou precisar para desenvolver o que eu vou me propor lá no plano espiritual. Talvez seja 10 anos, 15 anos, 100 anos. A espiritualidade é que sabe. Posso conseguir ou não? Posso conseguir ou não. Aí que entra a questão, Rafa. Eu posso conseguir ou não, vai depender como eu me coloco nos meus problemas, como eu uso o meu livre-arbítrio. Eu posso, sim, aprender, como eu posso me comprometer. Em muitos casos, quando eu estou caminhando bem, andando bem, me colocando bem, talvez esse tempo seja prorrogado. Mas em muitos casos, onde eu estou me comprometendo de forma extrema, a espiritualidade pensa, bem, antes que se comprometa muito, vamos retirá-lo dessa encarnação e trazê-lo de volta à parte espiritual. Então, tudo é relativo, não existe nada, determinismo assim na doutrina espírita. É tudo planejado e conforme nós vamos andando, nos colocando, desenvolvendo nossos talentos, usando o nosso livre-arbítrio, a gente pode permanecer mais tempo ou menos tempo. Aí, como se explica isso na visão da igualdade? A todos é dada a mesma oportunidade. A todos funciona, para todos a reencarnação funciona da mesma forma.
Nós temos um guia que nos acompanha, uma equipe espiritual que nos acompanha, que sabe com que a gente se comprometeu lá no plano espiritual, sabe se a gente vai dar conta aqui de cumprir ou não, e vai tentando nos induzir e nos intuir. Mas eles não ferem o nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa. E a gente pode fazer um comparativo com o nosso tempo. Exatamente. 24 horas para a Mona é diferente a 24 horas Para o pro Rafa. Rafael, para o Mauri? Não. Então, o que eu faço do meu dia? Como que eu aproveito o meu dia? Imagina uma encarnação, né, Rafa? É isso que a gente tem que entender e ter muito bem claro. Nas 8 horas, vamos pensar assim, de vigília ou assim, trabalhando. Como eu uso esse tempo? Como eu Forma uso esse proveitosa? tempo, né? De forma comprometedora? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, né? Além do meu trabalho, às vezes para esse sustento material, que é extremamente necessário, o que eu estou desenvolvendo das minhas virtudes? Será que eu estou buscando, às vezes, esse alimento espiritual também que eu preciso, né? Que é muito importante, e através desse alimento eu obter o conhecimento para eu, muitas vezes, desenvolver a minha paciência, né? Deixar o meu egoísmo para trás, o meu orgulho, o meu apego. Então, o que eu estou fazendo para esses tesouros que eu vou carregar para a eternidade? A Maíse Braga diz que nunca teve tanta bondade de Deus nas prorrogação de tempo. Tá dando tempo. Tá é dando verdade, tempo, ela porque fala as pessoas estão descobrindo a espiritualidade, estão tentando se melhorar, estão diminuindo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. A espiritualidade vai dando tempo. E aí vai dando tempo. Então, Um em exemplo, vez de morrer hoje, vai morrer daqui 10 anos. Vamos dar um exemplo Vamos prático aproveitar. assim, ó. Vamos pensar, a Mona estava programada para desencarnar com 70 anos. Ela está desenvolvendo bem o seu trabalho, está trabalhando para o bem, né, fazendo as questões vai ser dela. proveitosa. Tipo assim, não vamos dar mais 10. Vai Por exemplo, o Divaldo. Olha o Divaldo. O Divaldo é um Chico, exemplo. né? O Divaldo já era para ter desencarnado, Exatamente. se for analisar, e ele todo O o Raul trabalho Teixeira. dele. Né? Então, mas não só os médiuns famosos, mas Todos nós, qualquer um, né? nós, qualquer um. E se a gente vê o contrário, a pessoa está programada lá para viver 60 anos. E aí entra na questão, às vezes, muitas vezes, dos vícios materiais, né? Às vezes na criminalidade. É chamado né? Tipo assim, vamos trazer... Antes que se comprometa, né? É até uma, 40, e olhando por essa ótica, Rafael, é uma misericórdia divina que está nos retirando antes para não se comprometer tanto. Porque assim, muitas vezes daí a gente vai pensar, mas não parece uma injustiça de Deus? Mas a gente tem que entender, sim, as nossas encarnações passadas, a gente teve alguns delitos, teve problemas, né? Que o que acontece? Aproveita-se para algum resgatezinho. É só olhar, estudar a história do planeta Terra. Algum resgatezinho que eu tenho que fazer de uma encarnação anterior e eu já recupero naquela encarnação e volto para o plano espiritual mais rápido. Obrigado, Sônia, pela sua pergunta. Obrigado a vocês pela resposta. Qualquer dúvida, Sônia, pode procurar uma casa espírita que esteja mais próxima de você. Aqui em Chapecó tem a Associação Espírita Amor e Caridade, a Associação Espírita Leocádio José Correia, o Centro Espírita Gotas de Luz, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a Associação Espírita Nosso Lar e a Sociedade Espírita Seara de Caridade. 7h49, pedimos agora licença para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Muito bem, estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Lei de Igualdade. Estamos com a Mona e com o Rafa, nossos queridos amigos que estão aqui nos acompanhando pela rádio também e pelo Facebook da Rádio Chapecó. O Nick ontem mandou às 23h50 uma sugestão aqui. O Nick
não para, né? Ele está dizendo, olha, divulguem o ERGE. O que é ERGE? É Encontro Regional do Jovem Espírita. Peraí, mas esse jovem espírita tem que idade? Aí eu tive que pesquisar à meia-noite e meia. Diante, Não, é de 12 12 a 25 anos. Então, você, de 12 a 25 anos, vai ter um encontro em São Miguel do Oeste, do dia 1º a 3 de março, esse encontro, então, regional dos jovens espíritas. Pode também menos de 11 até 11 anos, desde que estejam os pais trabalhadores juntos lá, né? A inscrição, hoje é dia 18, termina amanhã, dia 19, gente. Então tem que correr. O valor é R$100 a inscrição e ganha a camisa do evento, que está inclusa. Se é filho, 75, né? Menos de 11. Então, o recado está dado. Onde que eu vou saber mais informações? Bom, é no site www, né? Federação Espírita Catarinense.org, que é org.br. Aí você entra lá no ERGE Oeste 2025. ERGE é a abreviação desse estudo, né? Dessa regional do Jovem Espírita. Muito bem. Estamos nos encaminhando para os minutos finais, né, do nosso programa e a gente dá tempo ainda para um esclarecimento importante. Vocês citaram aí que a gente é igual no nascer e no morrer. Depois do nascer nós fazemos as diferenças porque tem a nossa genética, que a gente carregou de todas as existências passadas e mais o meio que nos faz. Mas geralmente o cara diz assim, poxa, mas como é que no meio ali tal saiu uma pessoa tão boa, ou no meio tão bom saiu uma pessoa tão mal? É a tal da coisa genética do espírito, que daí é a herança do espírito. Mas vamos lá. Então, muitas desigualdades no mundo, entre raças, homens, mulheres, culturas, tal. Essa igualdade, depois que a gente morre, nós todos vamos morrer, vamos deixar o corpo. A morte vai nos igualar? Pode falar um pouquinho desse depois da morte? Como foi falado antes, todos nós nascemos da mesma forma, iguais. Viemos ao mundo num corpo físico através de uma mãe. Vamos traçar a nossa jornada, vamos usar os nossos talentos, nosso livre-arbítrio. Mas na hora de morrer, todos nós morremos igual. Como a gente vem, a gente volta. O que a gente leva? Os tesouros, como disse o Rafa, que a gente colheu, plantou, que a gente desenvolveu. É só isso. Ninguém leva o que construiu, ninguém leva o carro, a casa, nem o corpo a gente leva. Então a morte nos iguala, porque eu sou Mona Lisa. No dia 17 de julho, dia que eu nasci, até o dia que eu vou desencarnar. Ali na porta do túmulo, eu deixo de ser a Mona Lisa. Eu volto à parte espiritual com toda a minha herança de outras existências, com a multidão de pessoas que eu fui, né, com tudo que eu arrecadei durante todas as minhas existências e sigo a minha jornada. Eu fui Mona Lisa, hack, até ali na minha lápide. Por isso que às vezes os nossos irmãos evangélicos falam que Paulo disse, né, que só se morre uma vez. Uhum. A Mona Lisa vai morrer uma vez só. Esse corpo físico, essa personalidade é só essa vez. Uhum. Né? Mas o espírito, como é imortal, ele vai adquirir várias outras formas, outras personalidades e vai morrer outras vezes. Então o corpo só se morre uma vez mesmo. Exatamente. Né? E ali nos iguala, né, Mona? Exatamente. Somos iguais, chegamos lá. Deus não vai apontar pra gente nem o dedinho, né? É a nossa consciência do que eu aproveitei, do que eu não aproveitei. E ali eu vou começar a traçar a minha próxima encarnação. E assim eu vou, porque a nossa tendência, o nosso determinismo é evoluir, ser perfeitos. E a nossa jornada ainda é muito longa, né, Rafa? Por isso que Emmanuel, né, que era o mentor de Chico Xavier, sempre dizia, né? Que o bem que nós fizermos será o nosso advogado aonde nós estivermos. Ou seja, no momento da morte, tudo aquilo que eu fiz de bem
eu serei cobrado pelo mal também que eu pratiquei, mas também todo o bem que eu deixei de fazer. Então, não vai ser Deus num julgamento final que vai nos julgar, né? Vai ser a nossa consciência, o resultado de tudo aquilo que a gente fizer. Então, o Espiritismo nos aponta e nos traz um princípio básico, que somos responsáveis por nós mesmos. As nossas escolhas é que geram os resultados positivos ou negativos. Isso faz a gente pensar uma coisa muito importante, Rafa, para quem está nos escutando. Se as minhas escolhas, né, vão ser o meu resultado, o que eu estou plantando hoje? O que eu estou plantando nesse momento, na minha jornada, na minha vida, na minha família, é o que eu vou colher mais adiante ou na próxima encarnação. Então, a doutrina se faz a gente refletir. O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero para o meu futuro é o que eu estou plantando agora. Né? Então, está na hora da gente despertar e pensar, o que eu estou plantando? Porque tudo o amanhã vai depender exatamente, diretamente do hoje, do que eu estou fazendo. Então, isso é uma reflexão muito importante que nós deveríamos fazer todo dia quando a gente acorda. O que eu quero plantar hoje? Hoje eu quero plantar simpatia, bondade, eu quero deixar perfume por onde eu passo. Então, eu tenho que agir dessa forma. A frase de Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Então, isso é perfeito. E outra importante, eu estou lendo um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz, adoro esse livro. Cara, esse livro, quem não leu, leia. Então, as obras de André Luiz são muito importantes para o Espiritismo. Estão virando filme, vão virar filme todos, porque o Espiritismo está mostrando aí todas as informações que Jesus nos deu, resumidas em amar ao próximo e lei do causa e efeito, que nós podemos entender de maneira mais clara, né? E gravar mais na nossa mente. Então, nos domínios da mediunidade, diz assim, quantos desencarnam antes, já que vocês falaram, e eu me lembrei só agora, quantos desencarnam antes? E diz assim, depois que chega lá, olha, eu gastei tantas horas pensando negativo, tantas horas pensando, fazendo coisa errada, tantas horas na ociosidade, e isso me tirou o meu tempo. Além de você poder desencarnar antes, que talvez não seja o caso, você deixou de usar aquele teu tempo. Digamos que você estava programado para morrer com 70, morreu com 70, mas você não utilizou nada do teu tempo para o bem teu, não do próximo. É o teu bem. E você não quis usar, perdeu. Né? Então, vai voltar. Gente, 7h59, estamos chegando então ao final de mais um programa Hora Espírita. Muito obrigado, Mona. Eu que agradeço. A nossa colega aqui colocou uma sugestão do programa Períodos Reencarnatórios. Ó. Sônia, né? É uma sugestão para as próximas lives. Okay. Rafa, Mauri, ótima semana, e a todos que nos acompanharam, fiquem com Deus. Rafa, muito obrigado. Mauri, Mona e a todos que nos acompanham, uma ótima semana e ficamos nessa produção divina aí que todos precisamos. Muito obrigado ao Carlos, da equipe técnica da Rádio Chapecó. Um forte abraço ao pessoal da Palmar Impermeabilizações. O João, a Rose, a Sandra. Muito obrigado a você pela sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita.